O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group cumpriu na Covilhã a quarta prova da temporada. A mítica rampa da Serra da Estrela recebeu mais de 70 pilotos para tentar a sorte nos 5.250 metros de traçado. Pilotos e máquinas estiveram à prova num dos trajetos mais desafiantes do ano, num fim de semana onde o calor não perdoou. E mesmo com o asfalto a ferver, com muita competição e uma máquina nova, Heller Silva conquistou a segunda vitória da temporada. Depois de vencer na Rampa da Penha, o tetracampeão nacional voltou a subir ao topo da classificação com uma prestação sem erros. Na Serra da Estrela conquistou também a vitória na categoria protótipos e na divisão A. O piloto marcou ainda um tempo recorde absoluto nesta rampa de 2 minutos e 45 segundos. Foi sempre a querer andar forte, obviamente que esta última tentei fazer um bom tempo para tentar bater o meu próprio recorde, consegui. O carro a nível do fim de semana teve sempre 5 estrelas, a equipa está de parabéns, conseguiu pôr o carro sempre bem. No segundo posto do Absolute e também dos protótipos A ficou José Correia. Sem pontuar na primeira subida oficial, Correia viu-se obrigado a cumprir sem erros as últimas 2 subidas do segundo dia de prova. E assim foi. O piloto impôs um bom ritmo na nova máquina e segurou a posição. No terceiro posto dos protótipos A, terminou Nuno Caetano. O piloto da Powerhouse também impôs um bom ritmo e conquistou o quarto e terceiro posto da temporada. Da primeira para a última subida, o piloto tirou 6 segundos ao tempo total. Passando agora para a divisão B dos protótipos, uma das categorias que mais deu que falar, mas pela intensa competição que os 7 pilotos deram no traçado, com o top 3 só a ficar decidido na última subida oficial. Na luta pelo primeiro posto, o campeão da divisão Nuno Guimarães e Afonso Santos. Os 2 pilotos que já na passada temporada tiveram lutas intensas na categoria. Tem agora mais um adversário à altura, o rookie Tomás Pinto, que se estreou na Serra da Estrela com uma nova máquina. Nada que fizesse temer o piloto que levou a melhor na estreia da categoria. Venceu os adversários na divisão B e conquistou o 5º posto do Absolute. Bateu ainda o recorde de tempo dos protótipos B neste traçado. Já no segundo posto ficou Afonso Santos. O piloto não teve sorte. No fim de semana onde o carro foi um adversário. Não conseguiu completar treinos nem a subida oficial no primeiro dia de prova, mas mesmo assim deu a volta por cima e regressou no último dia de competição para somar pontos importantes. No terceiro posto da divisão, há apenas 1 segundo de Afonso Santos, o campeão Nuno Guimarães. O piloto da régua chegou à rampa Serra da Estrela, líder da divisão, e assim ficou mesmo depois do fim de semana. Mas logo atrás, tanto na classificação absoluta da temporada, como também na prestação na quarta prova da temporada, Sérgio Nogueira. O piloto de Braga, vencedor da prova inaugural em Mursa, continua bem posicionado na divisão e procura, prova a prova, conquistar o máximo de pontos possível. Na Serra da Estrela viu o desafio dificultado com os jovens da categoria a dar tudo. Mesmo assim, conseguiu a 4ª posição dos protótipos B e mantém o 2º posto no campeonato. No 5º lugar, Pedro Marques, o piloto de Braga, teve uma prestação positiva ao tirar tempo subida após subida. Assim, foi na última oficial que foi o mais rápido com 3 minutos e 6 segundos. No 6º posto, o madeirense Miguel Sousa. A estrear-se esta temporada nas desafiantes rampas do Nacional de Montanha, o madeirense só não conseguiu comparecer na rampa da Penha. Tem sido consistente e tem aprendido subida a subida. A fechar a classificação da divisão B dos protótipos, João Nuno Salvado, que na última subida acabou por não pontuar com problemas na máquina.
Nos GTs, Carlos Vieira não deu hipótese. Depois de ser o melhor português e vencer os GTs na rampa internacional da Falperra, decidiu alinhar na rampa na maior serra de Portugal continental e voltou a dar que falar. Vieira marcou o melhor tempo na última subida oficial, com 2 minutos e 56 segundos. Venceu na categoria dos GTs e conseguiu ainda ser o terceiro classificado no absoluto da montanha, atrás dos protótipos de Helder Silva e José Correia. Já o segundo melhor entre os GTs foi José Rodrigues. Vencedor da edição passada da prova, à geral, Rodrigues impôs também um bom ritmo, mas sem chuva foi mais difícil repetir o feito. Mesmo assim, conquistou o melhor tempo na subida intermédia com 2 minutos e 59 segundos. Já a fechar o top 3 da categoria dos GTs, Vítor Pascoal. O piloto de Baião tem tido uma temporada desafiante, com a competitividade da categoria a ser cada vez mais intensa. Mesmo assim, somou pontos importantes para as contas da temporada. Bernardo Garcia de Castro foi o quarto mais rápido da categoria GT aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup. O espanhol fez a melhor subida na primeira oficial. Logo atrás, Gabriela Correia. A piloto teve uma prova complicada com problemas na máquina quase todo o fim de semana. Mesmo assim, a piloto de Braga deu a volta por cima. Completou as 3 subidas oficiais e somou pontos para a classificação da categoria. Já a fechar a classificação dos GTs, Daniel Vilaça aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup. O também piloto de Braga foi consistente e rodou sempre no minuto 3 no segundo 15. Passando agora para a categoria Turismos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, na Divisão 2, Pedro Alves brilhou. O piloto estreou a nova máquina na rampa internacional da Falperra, onde conseguiu também vencer na divisão e na categoria. Repetiu agora o feito na Serra da Estrela. Aos comandos de um Seat Leon TCR e numa nova categoria, Alves tem de dar tudo para conseguir vencer no fim da temporada, já que fez as 2 primeiras provas ainda com o Kia Ceed numa outra categoria. Foi uma prova em que optámos por não colocar pneus novos também para conseguir aproveitar um bocadinho mais do carro. Mesmo assim, os tempos foram bastante animadores e deixaram-nos muito satisfeitos. No segundo posto da Divisão 2 e também da Geral dos Turismos, o experiente Joaquim Teixeira. O piloto de Trás-os-Montes lutou até à última subida pelo primeiro posto com Alves. Logo atrás, a fechar o top 3 da Divisão 2 e também da Geral dos Turismos, ficou Beatriz Correia. A jovem piloto, que agora também se aventura na velocidade, mostrou mais uma vez que tem evoluído bem na montanha. Mesmo com problemas mecânicos, num treino cronometrado, a piloto da JC Group Racing Team deu tudo e subiu ao pódio. No quarto lugar dos Turismos 2, Parcídio Sumaviel. O piloto de Faf subiu a rampa aos comandos do Peugeot 208 Rally 4 e foi o mais rápido entre os 3 pilotos que competiam com o mesmo modelo da Bifest. Atrás em quinto ficou Eduardo Santos. Guilherme Silva fechou a classificação da divisão. Na Divisão 3 dos Turismos, o vencedor da FPAC Júnior Team da Montanha da passada temporada voltou a dar cartas. Martim Pereira venceu em Múrcia e na Penha, mas na Falperra não conseguiu manter a linha de vitórias com problemas no Peugeot 208 R2. Ultrapassadas as adversidades, voltou aos triunfos na Serra da Estrela. O piloto venceu com 17 segundos de diferença para Carlos Ferreira, que foi segundo. Aos comandos do Citroën Saxo, Ferreira foi o mais rápido na segunda oficial, com 3 minutos e 41 segundos. A fechar o pódio da Divisão 3 ficou Bruno Rodrigues. O traçado técnico da Serra da Estrela não assustou o piloto, que fez a melhor passagem na segunda subida oficial de prova, com 3 minutos e 43 segundos. No quarto posto, Diana Martins.
Uma boa prestação da piloto do Kia Picanto GT, que subida após subida foi baixando os tempos. Começou com 4 minutos e 2 segundos e na última oficial fez 3 minutos e 58 segundos. Passando agora para a categoria Super Challenge na Divisão A. Luís Nunes não perdoou, conquistou na Serra da Estrela a 4ª vitória em 4 possíveis esta temporada. O piloto ganhou na categoria e também na divisão sem problemas no fim de semana. Apesar do calor intenso que dificultou a prova a todos os concorrentes, o piloto de Valpaços conquistou ainda o 10º posto do absoluto da montanha e segue na liderança do Super Challenge para a segunda metade da temporada. Tivemos alguma dificuldade em encontrar o setup certo para o traçado, mas as coisas acabaram por correr bem, portanto saímos daqui confiantes para o resto da época e satisfeitos com o resultado. José Lameiro foi o segundo mais rápido da categoria e também da Divisão A. Aos comandos do Skoda Fábia, MK3 mostrou-se muito rápido todo o fim de semana. O piloto de Aveiro, campeão de Rallycross, baixou os tempos subida após subida e marcou o melhor crono na última oficial, com uma diferença de apenas 2 segundos para a melhor subida do adversário Luís Nunes. A fechar o pódio da divisão, Daniel Pacheco. O piloto que trocou de máquina foi à Serra da Estrela exibir a nova música da máquina preparada para Rallycross, um Renault Clio Supercar. Ainda em período de habituação, o piloto mostrou-se à vontade e baixou sempre os tempos. Da primeira oficial para a última, subtraiu 11 segundos. A fechar a classificação da categoria, Pedro Rosário. O piloto da Covilhã, que participa anualmente na Rampa de Casa, mostrou-se um bom competidor para a categoria. Teve uma prestação consistente e reduziu o segundo em todas as oficiais. Passando para a Divisão B, a luta foi entre Pedro Cardoso e Pedro Cerqueira, mas Cardoso levou a melhores. Aos comandos do Seat Leon MK1, Cardoso venceu Cerqueira por 11 segundos no somatório das duas melhores subidas. Mesmo assim, Cerqueira teve uma boa prestação na 4ª prova do ano, sem problemas demais. No Super Challenge C, Bruno Carvalho foi o melhor. Aos comandos já do habitual Citroën Saxo, o piloto foi o melhor da categoria em todas as subidas e garantiu assim a vitória. Gosto do traçado, foi difícil, derivado às temperaturas, usei só pneus usados, pronto, não justificava aqui usar pneus novos. Carvalho venceu também Mursa e na Penha, mas na Falperra não conseguiu pontuar mais do que um ponto. Por isso mesmo, Luís Fernandes chegou à 4ª prova da temporada a liderar a classificação da divisão e conquistou o 2º posto. Depois do fim de semana, Fernandes sai na liderança da 4ª prova, que marca o meio da temporada. A fechar o top 3, Jorge Costela. Aos comandos do Citroën Saxo VTS, o piloto teve problemas na subida intermédia de prova, mas garantiu o pódio com a prestação na primeira e na última subida. No 4º posto, Pedro Neves em Honda Civic, com a melhor marca a ser na primeira oficial, com 3 minutos e 46 segundos. Altura de olhar para a última divisão do Super Challenge, a Divisão D. A vitória foi discutida entre Bruno Gomes e Horácio Moraes. Mas por uma larga vantagem, Bruno Gomes levou a melhor. Aos comandos do Fiat Punto 85 Sport, foi o mais rápido da divisão, com 40 segundos de diferença no somatório final das duas melhores subidas. Horácio Moraes foi segundo e fechou as contas da divisão. No Campeonato de Portugal de Legends de Montanha, foram novos que alinharam na Serra da Estrela. A liderar o campeonato está António Barros. E na rampa da serra mais alta de Portugal continental, voltou a somar pontos na conquista do título.
tal como nas 3 provas anteriores, o campeão triunfou e segue na liderança. Barros garantiu a vitória nas 2 primeiras subidas oficiais e acabou por já não alinhar na última. Filipe Macedo não facilitou a vida a Barros, mas mesmo assim não conseguiu baixar do segundo 30 nos 3 minutos. Macedo foi segundo nas contas dos Legends de montanha. Aos comandos do BMW E36 Coupé, o piloto teve problemas na primeira subida e acabou por fazer um tempo muito alto. Assim, era obrigatório ter uma boa prestação no segundo dia de prova para conseguir pontuar para o campeonato. E assim fez. Foi terceiro. Melhorou os tempos da segunda para a terceira subida oficial. Aos comandos do Opel Kadett, Alberto Rodrigues foi o quarto na classificação dos Legends. Fez o tempo mais baixo na última subida oficial do fim de semana, com 3 minutos e 39 segundos. A fechar o top 5, Marco Silva, o piloto, esteve na luta pelo 5º posto com António Silva. Mas levou a melhor por 1 segundo. Gonçalo Antunes, em Citroën AX GTI, foi 7º, com a melhor marca a ser na subida intermédia de prova. Já no 8º posto terminou António Ramos. O piloto da regularidade histórica pegou no Toyota Starlet GTI 16 e veio até à rampa da Serra da Estrela mostrar as capacidades da máquina. José Carlos Rosário fechou as contas dos Legends de montanha. No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, a luta pela vitória foi até ao final da última subida oficial de prova. 4 Ford Escort e um Volkswagen Golf 16S em competição. 5 pilotos que ambicionavam a vitória. Mas o duelo principal foi entre Pedro Silva e Flávio Sainhas. A jogar em casa, o campeão líder da classificação venceu em Mursa. Mas Pedro Silva vinha de 2 vitórias nas últimas 2 provas. E levou a melhor. Silva venceu Sainhas por uma diferença de apenas 1 segundo. Fez o melhor tempo dos clássicos na segunda subida oficial. Flávio Sainhas ficou no 2º posto. A fechar o pódio esteve Miguel Sainhas, irmão de Flávio, que se estreou aos comandos do Ford Escort MK2. Luís Moutinho foi 4º, mesmo sem participar na segunda oficial. Fernando Francisco fechou o top 5. Olhando agora para o Campeonato de Portugal de Montanha 1300. Na divisão Turismo, José Salgado não deu hipótese. Líder da classificação geral e da divisão, o piloto foi o mais rápido 1300 no fim de semana. Na divisão venceu por 1 minuto e 32 segundos de diferença no somatório final das 2 melhores subidas oficiais de prova. A subir ao pódio com Salgado esteve Rafael Jorge em Citroën C1 no 2º lugar e Patrícia Rosário no 3º posto. Já na divisão Clássicos, Aníbal Rolo foi o 2º do campeonato e o vencedor da divisão. O piloto impôs um ritmo forte e foi o primeiro no fim de semana com a melhor marca a ser na última subida oficial de prova. No 2º posto ficou Diogo Salvador em Fiat 127. O piloto que abriu o traçado em todas as subidas de prova ficou logo atrás do líder. José Pedro Figueiredo regressou às lides da montanha para uma prova desafiante.
Certo é que quem sabe nunca esquece. Foi terceiro e subiu ao pódio da divisão. A fechar a classificação dos 1300 clássicos, Domingos Fernandes. A partilhar o traçado com vários adversários, Domingos voltou a brilhar rampa acima com o habitual Auto Bianchi A112. A solo na Taça de Portugal de Kart Cross de montanha, António Alves, mesmo sem adversários, Alves impôs um bom ritmo na prova e completou todas as subidas sem quaisquer problemas na máquina. Tivemos um problema de caixa de velocidades, conseguimos resolver e o importante foi terminar. Já na Taça de Portugal de monolugares de montanha, Nuno Fazendeiro e João Saraiva debateram-se pela subida ao lugar mais alto do pódio. Fazendeiro não conseguiu comparecer na primeira subida oficial de prova, o que condicionou a prestação do piloto. Ou completava as duas subidas do último dia ou não pontuava. E assim foi, Fazendeiro alinhou e foi mais rápido que Saraiva. Nuno Fazendeiro foi assim primeiro e João Saraiva segundo. Nas contas da FPAC Junior Team de montanha, Nuno Guimarães voltou a não dar tréguas. O jovem promessa da competição na montanha venceu a quarta prova de 4 possíveis até agora e segue na liderança do troféu. O objetivo do piloto é vencer e fazer caminho na competição. É evoluir de subida a subida e o resto foi ganhar ritmo, tentar diminuir os erros o máximo possível e depois a vitória é sempre uma a mais e que nós gostamos. André Brás foi segundo e Carolina Martins terceira. Ambos os pilotos não conseguiram completar a primeira subida oficial. Terminaram com 2 subidas obrigatórias e somaram pontos na classificação geral do troféu da Federação. Foi uma luta muito grande, consegui, foi um êxito, a equipe toda conseguiu. Vamos para a próxima. Isto para o município é sempre um dia de festa. Aliás, esta rampa tem muita tradição, é uma das grandes rampas do Campeonato Nacional. Tivemos um tempo maravilhoso, talvez um bocadinho quente demais para quem esteve a assistir, mas a verdade é que o ambiente por esta rampa acima foi absolutamente indescritível. Temos realmente juventude de qualidade, que eles provaram, juventude que tem grandes andamentos, miúdos com 16 anos, que estão numa experiência nova e que nos estão a dar um exemplo daquilo que nós podemos apostar. Com eles vai ser um futuro garantido. O número de pilotos, efetivamente, acho que é o maior número que alguma vez aqui a Serra da Estrela teve no Campeonato Nacional. Termina assim mais uma prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, última da temporada sobre a alçada do Cami. Segue-se agora a rampa de Santa Marta de Penaguião, a 21 e 22 de junho.